Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no texto de Neemias. Eu quero nessa manhã ler com você capítulo de número 5, Neemias, capítulo 5. A gente tem falado sobre reconstrução, e uma das coisas que nós temos dito, e eu tenho feito questão de repetir, é que no ano de 2020, eu e você aprendemos com a vida, aprendemos com as perdas, aprendemos com as limitações que nos foram impostas, a separar aquilo que é essencial daquilo que pode ser descartado. Aprendemos a separar o imprescindível do muito importante. Tem coisa que é muito importante, mas dá para a gente viver sem. E a minha oração é que neste ano de 2021, quando as coisas já começam a, de certa forma, a apontar para um cenário de melhora, a gente já começa a ver parte da população sendo imunizada, e a nossa expectativa é que esse movimento possa alcançar cada vez uma parcela maior da nossa população. Quando a gente começa a perceber medidas que são tomadas na área da saúde, que estão conseguindo fazer com que o manejo desta enfermidade seja tratado de uma maneira melhor, a gente começa a olhar para o futuro e crer que pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, dias melhores hão de nos encontrar. E a minha expectativa, irmão, sincera, é que esses dias melhores encontrem também do lado de cá pessoas melhores. Que um tempo de mais esperança possa ser também um tempo que seja vivido de uma melhor forma. E se existe algo que nós precisamos estar atentos quando estamos no processo de reconstrução, é que às vezes nós estamos tão preocupados com a reconstrução da nossa vida, com a reconstrução dos nossos projetos. Às vezes nós estamos tão preocupados em como meio que recuperar o tempo que foi perdido, que a gente perde a capacidade de olhar para o lado e ver aqueles outros que estão juntos de nós, profundamente necessitados, profundamente carentes da nossa atenção, do nosso abraço, da nossa generosidade. Nessa manhã eu quero falar um pouco com você sobre reconstrução e generosidade. Há um texto em 1 Samuel, no capítulo 30, não é o texto que a gente vai ler hoje, que fala de um momento muito interessante em que Davi vai voltando para casa, ele com seus homens de guerra, e quando ele chega em Ziclag, cidade onde ele havia deixado a sua mulher, aonde os seus soldados haviam deixado suas mulheres e seus filhos, diz-nos a palavra de Deus que ele percebe que Ziclag foi invadida, que Ziclag foi queimada, que todos foram levados cativos. Aqueles homens de guerra acostumados a lutar, começam a chorar copiosamente e começam a falar entre si sobre a possibilidade de apedrejarem Davi. A Bíblia diz que Davi muito se entristeceu, mas diz-nos a palavra de Deus que, ato contínuo, Davi se fortaleceu no Senhor. E antes de tomar uma atitude, antes de sair atrás dos invasores, ele faz duas perguntas ao Senhor: Senhor, eu devo persegui-los? Senhor, eu vou encontrá-los? E só depois que Deus diz para ele que ele deve perseguir e que ele vai encontrar e que há de trazer tudo de volta, ele então reúne o seu exército e parte naquela missão. No meio da caminhada, a Bíblia vai nos dizer que eles encontram um egípcio caído, derrubado.
E Davi tinha um projeto, Davi tinha uma missão, Davi tinha um sonho: reencontrar e restaurar, restituir tudo que fora perdido. Mas Davi, ao olhar para aquele homem caído, entende que aquele era o momento e a oportunidade de praticar generosidade. Socorre aquele homem, abençoa a vida daquele homem, e só então continua a sua caminhada. Sabe, muitos de nós, se estivéssemos no lugar de Davi, movidos pelos nossos sonhos, movidos por nossos projetos, pela nossa vontade de conquistar, talvez tivéssemos passado direto pelo caído. É possível que muitos de nós, que conhecemos a parábola, que nós a intitulamos de parábola do bom samaritano, parábola onde frequentemente criticamos tanto o sacerdote quanto o levita, que desciam pela estrada, viram um homem caído semi-morto, mas passaram de largo. É bem possível que a atitude daqueles dois seja a minha e a sua atitude no dia a dia. Irmãos, a vida cristã, ou a vida com Deus, não se resume naquilo que Deus pode fazer por mim, não se resume naquilo que Deus pode me dar. E talvez uma das maiores, perdoem-me a expressão, desgraças dos nossos dias, foi o fato de termos confundido vida com Deus com sonho americano. Aqueles que têm um pouco mais de idade sabem que durante os anos 60, 70, 80, falava-se muito do sonho americano, de ir para os Estados Unidos e fazer a América, ter uma boa casa, um bom carro, uma boa lancha, viajar pelo mundo, estar com o bolso cheio de dinheiro. E eu tenho muito medo, irmãos, que hoje nós confundamos vida cristã com conquista do sonho americano. A vida cristã, ela não tem a ver simplesmente com aquilo que Deus me dá. E eu creio que Deus nos abençoa, sabe? Eu creio que Deus nos faz prosperar. Eu creio que Deus abre porta. Eu creio que Deus multiplica. Mas vida cristã tem muito a ver, irmãos, com a minha resposta, com aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. O texto de Neemias capítulo 5 é um texto que vai falar sobre isso. É um texto que nos desafia a generosidade. É um texto que vai nos falar sobre a importância de olharmos para aqueles que ao nosso lado sofrem, mas também fala sobre a nossa responsabilidade na gestão das oportunidades e recursos que Deus nos tem dado. A Bíblia diz assim, Neemias capítulo 5, ora o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam, tivemos que penhorar nossas casas, nossas vinhas e nossas plantações para conseguir trigo para matar a fome. E ainda outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas, apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas, e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles. Ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas, e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e as acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas.
Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos, e agora vocês estão vendendo até os seus irmãos. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpriram a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa, tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse amém e louvou ao Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo, e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas por temer a Deus, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa, como também as pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebi uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigia comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações e nos ajude a entender e a praticar aquilo que está no teu coração. Dá-nos, ó Deus, um coração generoso. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto que eu e você acabamos de ler, ele sempre me chamou muito a atenção, porque às vezes, quando nós lemos o livro de Neemias, nós somos levados a crer que o livro de Neemias está muito ligado somente a projetos pessoais, a um sucesso pessoal. E é possível que durante esse tempo Deus tenha falado a você sobre muros que você precisa reconstruir, sobre portas que você precisa edificar. É possível que nesse tempo Deus esteja falando a você sobre coisas que você deixou no freezer, sonhos que você congelou e que está na hora de você reaquecê-los. É possível que nesse tempo Deus tenha aberto os seus olhos e tenha dito a você que, sabe, o jogo ainda não acabou e que você não pode baixar a guarda, mas pelo contrário, precisa continuar a lutar. Mas o texto de Neemias tem muito mais do que isso. Quando chegamos aqui no capítulo 5, nós vamos perceber, amados irmãos, uma profunda crise social que estava instalada no meio do povo de Deus. E quando eu olho para esse texto, geralmente nós temos o hábito de dizer que toda a crise é culpa do diabo, é o inimigo se levantando.
Mas aqui nesse texto, desculpem-me os que pensam de forma diferente, mas eu não vejo nenhuma ação do diabo. Eu vejo aqui muito mais aquilo que Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, vai classificar como obras da carne. O que eu vejo aqui nesse texto é ambição, é opressão, é injustiça. O que eu vejo aqui nesse texto é o que a gente está vendo no nosso país, aonde os noticiários publicam que um cilindro de oxigênio que estava na casa de 1.000 e pouco, num estalar de dedos, ou pior, num agravar de crise, sobe a níveis inimagináveis. Conversavam há alguns meses atrás com um dos diretores de um hospital aqui da nossa cidade, diretor da área comercial, da área de compra. Ele disse: pastor, antes de começar a pandemia, o remédio que a gente usava para sedação, a unidade era 42 centavos. Começou a pandemia, começou a demanda, a medicação, a unidade subiu para R$42. Faça as contas aí. O que a gente percebe aqui no capítulo 5 é uma denúncia muito forte contra a opressão, contra a injustiça. E pior do que isso, uma injustiça que acontecia dentro de casa. Se você observar no discurso de Neemias, do verso 7 até o verso de número 10, por 4 vezes ele usa a seguinte palavra: irmãos, para lembrar aos opressores que os oprimidos, ou os que estavam sendo oprimidos, os que estavam sendo sufocados, não eram outra coisa que não seus próprios irmãos. É interessante, irmãos, que o Antigo Testamento, ele é repleto de ensinamentos e de estruturas sociais para a proteção do carente, para a proteção do pobre. E isso não é papo de política, mas se você, por exemplo, der uma passada no Antigo Testamento, você vai perceber algumas coisas interessantíssimas. Deixe só citar alguns versículos com você. Se você abrir sua Bíblia comigo, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 15, a gente vai voltar para Neemias já. Deuteronômio capítulo 15, é um texto que vai falar sobre o ano do cancelamento das dívidas. O primeiro versículo vai dizer que no final, a cada 7 anos, as dívidas seriam canceladas. Verso número 4 vai dizer assim: assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, está lhes dando como herança, para que dela tomem posse, Ele os abençoará ricamente. O texto vai continuar, e lá no verso de número 11 diz algo muito interessante. Verso 11 diz assim: sempre haverá pobres na terra, portanto eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Se você for lá para Levíticos, volta um pouquinho aí, capítulo 23, Levíticos 23, Êxodo, Levítico, Número. No capítulo 23, no verso de número 22, diz assim: quando fizerem a colheita da terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita, deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sabe como funcionava isso? Você vai ver isso na prática no livro de Ruth, lá no capítulo 2.
Quando Ruth vai colher no campo de Boaz, diz que ela vai atrás dos segadores. Como é que funcionava? O camarada pegava as espigas, o que caía da mão dele, ele não podia voltar para pegar, porque aquilo que caía das suas mãos, o necessitado vinha e tinha direito. Ele não colhia rente aos limites da propriedade, ele colhia mais no meio, e o que estava nos limites da propriedade era deixado para que o carente pudesse ter sustento. Sabe, o Antigo Testamento é cheio de princípios, de cuidado para com o pobre, para com o necessitado, para com a viúva, para com o órfão. O próprio Deus, ele vai se apresentar no livro de Isaías como o marido da viúva, o pai de órfãos. Se você olhar Isaías 14, Provérbios 14, verso 31, a Bíblia diz assim, marque isso na sua Bíblia: oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Irmão, quando você for trazer 1 quilo de alimento para a cesta do amor, aquele arroz que não presta para você, não traga para a igreja. Aquele feijão que não presta para os seus filhos, não traga. Quando a gente fizer festa de Dia das Crianças, que for abençoar a criança da rua, aquela boneca sem braço, sem cabeça, sem olho, sem cabelo, que de repente você não dá para os da sua casa, por favor, não traga para a igreja. Porque se você trouxer, como a gente aqui nem fogueira faz, só vai causar entulho. Aquela roupa que você não usa porque está furada, porque está rasgada, porque está toda manchada de água sanitária, então não presta mais para você. Se não presta mais para você, não presta para mais ninguém. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que oprimir o pobre é ultrajar o Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Estender a mão para o caído é uma expressão de honra a Deus. E aqui, aí vamos voltar para Neemias capítulo 5. A gente vai encontrar uma sociedade quase que tão parecida com a sociedade indiana, dividida em castas, aonde existiam os nobres, os oficiais, os melhores e o povão. E é interessante que no verso de número 5, um daqueles que é oprimido diz assim: apesar de sermos do mesmo sangue, dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. Irmãos, a primeira lição que eu aprendo, do verso 1 ao verso de número 13, é que toda opressão precisa gerar em nós indignação e atitude. Verso de número 6 diz assim: quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Irmãos, a gente está perdendo a capacidade de se indignar. Eu cheguei em casa, acho que foi quinta-feira, eu acho que foi, e estava passando em rede nacional um programa que falava sobre uma realidade que está a 2 quilômetros da gente, se tanto. Estou exagerando, porque eu sou ruim de distância. Aqui no pessoal catador de sururu, alguém aqui assistiu, além de mim?
Irmãos, passou, não estou fazendo propaganda de nenhuma emissora, passou na Record. Irmãos, eu confesso que a minha filha falou assim, a Ana Ruth falou, vamos assistir, pai. Eu assisti. Quando deu 10 minutos, aquilo começou a mexer comigo, eu falei, não, eu vou sair da sala. Mas um negócio me prendia ali. Irmãos, é de chorar. Gente que está aqui do lado da gente. E o que eles estão precisando, irmãos, não é só de uma cesta básica, não é só, sabe, é tanta coisa, irmãos. A história de um menino lá que entrou na lagoa, pegou uma leptospirose, quase morreu. A história de um outro menino que entrou na lagoa, os pais fizeram de tudo para que ele não fosse catador de sururu, e um dia, desavisadamente, ele entra na lagoa e acaba morrendo afogado. São tantas histórias, irmãos. Gente que trabalha a semana inteira, 12 horas por dia. Uma representante do Ministério Público do Trabalho dizia, essa atividade que esse pessoal está desempenhando aqui, 12 horas por dia, na beira do fogo, esses movimentos repetitivos, isso daí é trabalho análogo à escravidão, para ganhar R$20 por semana. R$20 por semana. E aí ele mostrava a distância da marisqueira, quer dizer, do pescador, da marisqueira, do cara que vende, até chegar nos mais caros restaurantes, a distância do valor. Irmãos, isso precisa causar em nós indignação. A gente não pode assistir isso calado, não. Quando Neemias percebeu a opressão, ele ficou indignado. Irmãos, entendam uma coisa: os problemas sociais de Alagoas são nossos problemas. Os problemas dessa cidade são nossos problemas. Nós não somos aqui simplesmente um grupo que se reúne para adorar o Senhor, para ofertar, para manter um prédio bonito, para ter um bom programa para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, para os nossos jovens, para a gente no final do ano fazer uma retrospectiva bacana e tchau. Irmão, Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós não estamos nessa terra a passeio. Um dos maiores ícones de direitos civis do mundo foi um pastor batista chamado Martin Luther King Jr. Agora, dia 20, nos Estados Unidos, foi o feriado do dia de Martin Luther King. E muita gente se engana achando que Martin Luther King começou a usar a sua voz numa arena política ou num espaço político partidário. Não, ele começou a partir da sua igreja, a olhar as desigualdades, se indignar e agir. Eu creio, irmãos, que se nós estamos plantados aqui nessa comunidade, é porque Deus quer fazer algo através das nossas vidas aqui nessa comunidade. Se eu e você moramos nessa cidade, a gente não veio para essa cidade por acaso. Irmãos, esse ano, eu, pela graça de Deus, completo 16 anos que eu moro em Maceió. E digo aos irmãos, quando alguém me pergunta assim, qual é a cidade do Brasil que você queria morar? Eu sempre respondo, na cidade que eu moro. Não tenho vontade nenhuma. Tem vontade de voltar para o Rio? Não. Nem pagando e muito. Também não vim para cá por dinheiro, então não é por isso que eu vou sair daqui. Tem saudade do Rio? Tem, claro que eu tenho.
é a minha cidade, amo, sou apaixonado. Mas, irmãos, eu creio que nós estamos em Maceió muito mais do que para dizer que nós moramos aonde todo mundo vem passar férias. Nós estamos aqui, irmãos, para perceber que o catador lá do Sururu, a marisqueira, o filho do marisqueiro, não é melhor que o meu filho. Não é melhor que eu. O fato de eu ter tido a oportunidade de estudar, de me formar, de tantas outras coisas, não faz de mim uma pessoa melhor que aquela pessoa que está lá na beira da lagoa, se matando de trabalhar 12 horas por dia para ganhar R$20 por dia. Opressão. Mas ação, irmãos. Há uma indignação no coração de Neemias, seguida de ação. Ele reúne o povo e diz assim: nós vamos ter que colocar a casa em ordem. Nós pagamos um alto preço para libertar os nossos irmãos da escravidão. Agora vocês estão escravizando os nossos irmãos de novo. Vocês estão emprestando dinheiro a juros, a agiotagem no meio do povo de Deus. Vocês estão extorquindo os seus irmãos, os nossos irmãos. Ação. Ele diz assim, olha, verso de número 10: vamos acabar com a cobrança de juros. Verso 11: devolvam as terras, as vinhas, as oliveiras, as casas. Não foi só indignação, teve atitude. E, irmãos, eu preciso dizer aos irmãos que nenhum de nós é tão carente, tão pobre, tão necessitado, que não possa agir com generosidade para mudar a vida de alguém. A gente falou aqui no ano retrasado, 2019, que nós existimos como igreja para amar a Deus, para servir pessoas e para mudar o mundo. E eu sempre digo, aprendi isso com um amigo, o pastor Silaí, da PIB da Flórida, que eu não vou conseguir mudar o mundo inteiro, mas eu posso mudar o mundo de alguém. Você pode mudar o mundo de alguém. Eu, quando fiz o curso do Hagá em 2013, um dos nossos líderes, os nossos professores, dizia que a gente está vivendo um momento muito perigoso no movimento evangélico brasileiro. Você arruma uma pessoa para fazer uma faxina na sua casa, uma diarista, aí você fala assim, nossa, fulana é demais, é de confiança, eu posso deixar ouro no chão que ela não toca. Louvado seja Deus por isso. E aí a segunda oração é a seguinte: Senhor, que essa mulher nunca me abandone, mas se um dia ela me abandonar, que a filha dela venha aqui trabalhar, e no dia que a filha dela não vier, que venha a neta, e venha a bisneta, e por aí vai. Enquanto eu estou orando no quarto para ela ficar, ela está toda descadeirada, arrebentada, passando pano e falando assim: Senhor, dá juízo às minhas meninas, para que elas estudem, para que elas consigam arrumar um emprego, consigam passar num concurso, para que não tenham que viver aquilo que hoje eu estou vivendo. Atitude. Uma das pessoas mais interessantes que eu convivi foi a avó da Keren. Tem gente aqui que conviveu bem de perto com ela. Ela era uma figura. Dona Lourdes era uma figura. Dona Lourdes foi tesoureira da Igreja Batista do Bebedouro. E ela era interessante, ela tinha o caderninho de todo mundo dos dizimistas, né? Que na época fazia o lançamento, ainda se faz hoje. E quando ela encontrava um irmão que estava há muito tempo sem dar o dízimo, ela não pensava duas vezes, não, falava assim: bonito, hein, irmão? Está aqui gastando dinheiro, e para o reino de Deus nada, né? Irmã Lourdes, eu esqueci.
Dona Lourdes, ela foi criada na beira da lagoa, morava na beira da lagoa, foi fiteira. Para você que não é de Alagoas, fiteira, ela tinha uma banquinha que vendia bala, vendia pedaço de tecido, vendia fita, enfim. Mulher muito pobre. O marido, motorista de lotação. Investiram na vida dos filhos. Todos os filhos tiveram acesso ao ensino superior. Morreu pobre. Ganhava um salário mínimo. Mas você não sabe quantas vidas Dona Lourdes ajudou. Às vezes a gente está mexendo lá em casa nos nossos guardados, aí encontra os bilhetinhos dela. R$1 para Ana Ruth, R$1 para o Caleb, R$1 para a Tirza. Você não sabe quantas meninas daquela região ali passavam e às vezes pediam: ô senhora, a senhora não tem um pouquinho de comida para me dar? Não. Ela falava assim: não, comida eu não tenho não, mas eu tenho um negócio melhor para você. E aí pagava. Na época tinha os cursos de auxiliar de enfermagem, e muitas meninas fizeram o curso de auxiliar de enfermagem, sustentado por uma pessoa que mal sabia ler, aprendeu a ler na Bíblia. Depois fizeram o técnico de enfermagem, hoje são enfermeiras, têm independência econômica algumas, e começaram com aquela pobre senhora. Pastores, porque criou-se uma ilusão que todo pastor é rico. E eu costumo dizer que eu queria ter o dinheiro que o povo pensa que eu tenho. Quantos pastores aqui no estado de Alagoas, você não faz ideia, que não tinha INSS? E ela perguntava assim: está pagando a previdência? Ah, estou não. Vai aposentar como? Porque ela também não aliviava não. Ela era madeira, Dona Lourdes era madeira. Vá, procure um contador, faça o carnê e traga aqui. Todo mês eu vou pagar. Tem gente hoje aposentado por conta da beneficência de uma viúva que ganhava um salário mínimo. Irmãos, a gente precisa fazer alguma coisa. Essa semana eu estava conversando aqui com o Marcelo que nós estamos, Deana, me corrija, mas o pastor Cleverton trouxe um número que todo mês nós estamos aí distribuindo, não sei se são 40 ou 60 cestas, são 40 famílias, o pastor Cleverton trouxe, que estão sendo ajudadas regularmente pela igreja, além de outras. E ele disse assim: olha, cada cesta custa R$60, 6 vezes 4, 24, R$2.400. E aí o Marcelo falou: do nosso fundo para cestas só tem para mais um mês. Irmãos, eu não acredito que essas 40 famílias vão passar dificuldade. Eu não acredito que nós vamos deixar essas famílias passarem fome. Eu não acredito. Tem que haver no nosso coração indignação. Quantos de nós estão tão preocupados com a sua casa nova, com o seu carro novo, e isso não é pecado? Com a viagem dos sonhos, isso não é pecado? Se você quiser ir para as Maldivas e quiser a companhia, eu e minha senhora estamos à sua disposição. Não, pastor, não é Maldivas, é Fernando de Noronha que nós vamos junto também. Não é Fernando de Noronha, pastor, é Maragogi, chama a gente que a gente vai. É Milagres, pastor, a gente vai para Milagres. A gente não tem problema nenhum com isso. Problema nenhum com isso. Pode chamar. Não tem nenhum problema com isso. Não é pecado. O que é pecado, irmãos, é nós não nos indignarmos e não agirmos, ficarmos tão ocupados, sabe? Neemias tira o olhar do muro e olha para as pessoas e diz assim: não dá para a gente continuar construindo os nossos projetos pessoais enquanto essa injustiça
campeando no nosso meio. Mas tem uma segunda verdade que esse texto me ensina. Primeiro, toda oposição precisa gerar em nós indignação e ação. Você precisa fazer alguma coisa por alguém. Você precisa deixar algum legado, alguma marca. Você precisa abençoar a vida de alguém. Você não pode passar por essa vida como aquele rico da parábola, que Jesus disse que um homem produziu e os seus celeiros estavam abarrotados, e um dia ele vai andando e diz assim: olha, a safra desse ano foi internacional, eu vou construir um novo celeiro, e vou construir mais um, e vou construir mais outro. E há um momento que ele diz assim: alma, você tem muitos bens em depósito, come, bebe, regala-te. E aí diz que ele ouviu uma voz que dizia: louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? Um homem que achou que podia ser feliz sem a presença de Deus e sem relacionamentos significativos com as pessoas. Mas há uma segunda coisa que esse texto nos ensina. Esse texto nos ensina sobre a mordomia, o princípio de mordomia, que as oportunidades trazem para nós a cada instante. Mordomia é um conceito que se perdeu ao longo dos anos. Quem aqui tem mais de 30 anos de igreja batista deve se lembrar que a gente falava muito sobre mordomia antes, né? Eu não sei porque eu falei mais de 30 e olhei para esse lado. Por que será? Vou olhar para esse lado. Quem tem mais de 30, já vou falar muito sobre mordomia. Mordomia cristã. A gente tinha um departamento da Convenção Batista Brasileira que era o departamento de mordomia cristã. E mordomia, você que era dessa época, lembra que não tinha nada a ver com: estou aqui na maior mordomia, estou aqui na bênção, pé na areia. Abre parênteses, tem uns crentes que são tão sem noção, irmãos. Igual eu falar com você, crente que está na praia. O dia que você for na praia e botar uma foto pé na areia, e for botar uma música, que o Instagram permite a gente botar a música, escolhe uma música direitinho. Deixa eu ver um monte de irmão botando assim: pé na areia, cervejinha. Eu falei: vixe, meu Deus, água de coco, caipirinha. Eu falei: queima Jesus. Pode botar pé na areia, mas melhora a trilha sonora. Vamos melhorar, minha gente. Vamos melhorar a trilha sonora. Mordomia não tem a ver com pé na areia, não. O conceito da doutrina da mordomia é aquele conceito que me faz entender que eu não sou dono de nada. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Eu sou o mordomo, eu sou quem cuida. Dinheiro não é meu, dinheiro pertence ao Senhor. O corpo não é meu, foi me dado por Deus. A família não é minha, o casamento, tudo que eu tenho é presente de Deus, e eu preciso administrar da melhor maneira possível. Era comum nos dias de Neemias, aqueles que governavam oprimirem aqueles que estavam sob o seu governo. Era comum já nos dias de Neemias enriquecimento ilícito. Era comum já nos dias de Neemias impostos pesados. Mas olha que coisa interessante. Verso de número 15. Os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam deles 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas por temer a Deus, não agi dessa maneira. Irmãos, a gente não pode participar de esquema. Crente não pode participar de esquema. Cristão não pode participar de esquema. Cidadão, gente que tem vergonha na cara, porque isso não é uma questão de religião, não pode participar de esquema. Ao passo que as oportunidades vão chegando, um perigo começa a rondar o nosso coração.
O Salmo 62, verso 10 vai nos dizer: se as suas riquezas aumentarem, não ponhais nela o coração. Ter dinheiro nunca foi problema, irmãos. A Bíblia vai dizer em Timóteo que o amor ao dinheiro, sim, que é a raiz de todos os males. Mas você precisa saber o que você vai fazer com as oportunidades que Deus vai te dar. Eu tenho orado, irmãos, tenho orado a Deus para que Deus abra portas significativas para cada um de vocês. Tenho orado por quem está fazendo, pelos concurseiros. Tenho orado pelos professores. Tenho orado, irmãos, por quem trabalha na casa de família. É uma influência sobrenatural que você tem. Irmãos, eu oro por jogador de futebol e acompanho times de futebol, faço culto, concentração. Tem gente que acha que eu estou ganhando dinheiro com isso. Ganho não, irmãos. Ganho camisa. Eu tenho mais de 40 camisas dos mais variados times. Está faltando algumas ainda para eu completar, porque só nas 3 séries são 60, então se eu tenho 40, eu estou defasado. Quando podia ir para o jogo, eu não pagava ingresso, mas fora isso, irmãos, não é mais nada não. Mas sabe de uma coisa? Eu creio que às vezes um jogador faz 3 gols, pede um louvor. Aquilo ali, irmãos, às vezes tem uma capacidade de impactar num minuto maior do que eu em um ano pregando, capacidade de alcance. Então tenho orado, eu oro a Deus abençoar, a Deus abençoar, a Deus fazer coisas especiais na vida desses meninos. Eu oro pelo pessoal que está aí fazendo concurso na área do judiciário, gente que está estudando na área de humanas, comerciantes. Eu desiludi, ou melhor, eu nunca iludi com discurso de bancada evangélica. Nunca acreditei nesse negócio, tem que votar em crente, vota em irmão. Isso para mim é uma grande besteira, irmãos. Porque se a gente olhar o histórico, a tal bancada evangélica é uma das piores que nós temos no Brasil. E se tem várias leis, ou vários projetos de lei que não passaram lá, que são contrários à fé cristã, não tem nada a ver com os evangélicos. Tem a ver, na maioria dos casos, 90% dos casos, com a força da CNBB e da bancada católica dentro do Senado, dentro das câmaras. Tem muito pouco a ver com a gente, muito pouco a ver. A gente às vezes faz vergonha, irmãos. O pastor botar... Eu não sei, eu não quero falar sobre esse assunto não. Mas eu tenho orado, irmãos, para que Deus nos coloque em posições de influência. E que nós tenhamos responsabilidade. As nossas oportunidades devem impulsionar em nós um senso maior de integridade. Neemias não meteu a mão, não foi por falta de oportunidade. Neemias não meteu a mão, não foi porque ele não gostasse de dinheiro, não foi porque ele não gostasse daquilo que é bom, mas porque ele temia o Senhor. E além disso, verso 17, ou melhor, verso 18, todos os dias eram preparados à minha custa um boi. Já para pensar o que é isso? Um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos e de todo tipo. E apesar de tudo isso, jamais exigi comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Irmão, minha oração é que Deus abençoe muito a sua vida, sinceramente, que você seja próspero, mas que você seja próspero para abençoar. Eu falava essa semana com um casal, que eu disse que toda família precisa ter no seu orçamento um valor para abençoar alguém. E os valores serão variados, né, irmãos?
Tem gente que ganha um pouco mais, pode abençoar um pouco mais. Tem gente que ganha um pouco menos, vai abençoar, do ponto de vista quantitativo, um pouco menos. A única coisa que não pode, irmãos, é ficar de fora do abençoar. Isso não é uma opção. A opressão precisa gerar em nós indignação e ação. Mas é preciso também, irmãos, que nós sejamos bons mordomos daquilo que Deus tem nos dado. E possamos regar, por temor a Deus e por amor ao próximo, a vida daqueles que estão à nossa volta. Irmãos, esse ano está se iniciando. Minha oração é que nós sejamos mais generosos. Nós sejamos uma igreja mais generosa. A nossa igreja, eu louvo a Deus, irmãos, pelo que ela tem feito. Louvo a Deus. E muito do que a igreja faz, a gente não precisa publicar, porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. A gente não precisa tocar trombeta. Louvo a Deus. Louvo a Deus pelo trabalho que os diáconos fazem aí, se unem. Quem achava que diácono só servia para servir a ceia e arrecadar os dízimos, queimou a língua, irmão. Que de vez em quando eu converso com o necessitado da igreja que fala assim: não, o diácono fulano já mandou para mim uma cesta básica, o exame os diáconos pagaram, não, o irmão fulano fez isso, fez aquilo. Louva a Deus, irmãos, louva a Deus pela vida da igreja. Louva a Deus de verdade, com força. Mas nós precisamos fazer mais, irmãos. Fazer mais. E eu tenho certeza que o Senhor há de nos abençoar, enquanto estivermos reconstruindo a nossa vida, de vez em quando tirando um pouco o olhar do muro e olhando para o lado. Olhando para os nossos projetos, sim, mas dando uma pausa para abençoar os necessitados. Vamos orar ao Senhor? Vamos ficar em pé? O Ministério de Adoração já pode se posicionando aqui. Senhor Deus, nós queremos diante do Senhor nesta hora te agradecer pela tua palavra. Palavra que é tão atual, palavra que nos confronta. Deus, abre o nosso coração, abre os nossos olhos. Ó Deus, o Senhor nos tem abençoado e nós somos convictos disso. Mas nos faz entender, Senhor, que toda a bênção que chega para nós também tem propósito de abençoar outros, Pai. Ó Deus, a nossa cidade tem tantas desigualdades, o nosso bairro, Deus, tem tantas desigualdades. Senhor, nosso país tem tantas desigualdades. Deus, a gente está vivendo uma pandemia, no meio dessa pandemia, uma queda de braço política que a gente não consegue entender. Nosso povo hoje está confuso, não sabe que orientação seguir. Ó Deus, nos faz entender que este momento, esta hora, é a hora da igreja mais do que nunca ser sal da terra, ser luz do mundo. Nos ajuda, Senhor, para que juntos ou espalhados, aonde quer que estejamos, possamos, ó Deus, refletir a tua graça. Enche o nosso coração com temor ao Senhor. Dá-nos, ó Deus, a bênção do desapego. Quantos de nós, ó Deus, estamos acumulando de uma maneira louca. Nos ajuda, Senhor, a desapegar, para poder abençoar. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz no Salmo 34, no verso 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se você está visitando a gente hoje pela primeira vez, dá um tchau aqui para mim.
Alguém nos visitando pela primeira vez? Não? Mas está nos visitando? Seja bem-vindo. Se gostou, volte. Não gostou, fica vindo. E quando gostar, está em casa. Você que está em casa, estou te esperando hoje às 18 horas. Faça a sua inscrição. Venha adorar o nome do Senhor com a sua família. Vamos encerrar declarando bênção sobre as famílias, apresentando, irmãos, as nossas vidas diante do Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. E o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti e contigo. É por ti e de dia e de noite, tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti.